Oi, Olá, tudo bem? Como estão as coisas por aí? já que o assunto é família, comece com ela, né? Já começa com ela aí, tudo Oi, bem? Sônia. Oi, boa noite, pessoal. Bem-vindos à live do tio Léo e a mamãe. E quem puder, se inscreve no canal do YouTube chamado Canal da Antônia e da Cecília. Já fiz o merchan. Já. Eu acho que eu estou inscrito. Eu já vi esse canal aí. Eu já vi esse canal. Tem vídeo de vocês Vale a duas pena. lá, né? Vale a pena. Vai lá com o papai agora, então. Ó, pessoal, já ouviram, hein? Já ouviram? Tem que se inscrever no canal da Antônia e da Cecília. Fechado. Fechado, é. O que o Revalideu ó, nem chega aos pés do canal da Antônia e da Cecília. Elas têm um canal do YouTube delas. Grace, muito bem-vinda ao Revalideu USA. Fico Obrigada, muito Léo. feliz de ter você aqui, você participando, contando um pouquinho da sua história. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz com isso aqui. Eu já conversei, deixa eu aumentar o meu volume aqui um pouquinho, eu já conversei com o Gustavo, já faz algum tempo, já faz uns 6 meses, acho. Conversei com o Gustavo a respeito do histórico dele. E eu já tinha falado com ele que ia chegar a tua vez também, né? Em breve. E eu acho que esse é um momento muito especial, porque tem muita mãe aparecendo aqui, muita gente querendo construir família nos Estados Unidos, pais também. E acho que, conhecendo a tua história como eu já conheço, tu tens muita coisa a agregar na vida dessas pessoas. Então, por isso que eu estava esperando um momento assim como esse para te chamar aqui, para fazer contar um pouquinho do teu histórico, porque eu acho que é muito legal. Então, eu vou pular mais direto para o assunto hoje. Geralmente eu espero o pessoal chegar, mas eu acho que a gente vai ter bastante papo para conversar aqui, então eu vou direto para o assunto. Vamos lá. Primeiro, só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, eu já te conheço bem lá desde 2009 já, né? Mas conta um pouquinho do teu histórico lá do Brasil e chegando nos Estados Unidos. Então, eu fiz a odontologia no Brasil, me formei em 2004. E o Gustavo, que é meu marido, resolveu fazer uma especialização aqui, um mestrado em dentística. Aplicou, nós nos mudamos um dia depois do casamento. E no primeiro ano eu estava aqui só aprendendo inglês e resolvi mais para o final do ano aplicar para o mestrado em dentística também. Foram 3 anos de mestrado. Quando eu estava no meu segundo para o terceiro, o Gustavo estava aplicando para empregos e eu estava visitando as universidades com ele para saber qual seria a melhor opção, para onde a gente se mudaria. E acabei também, apesar de não ter feito uma entrevista, recebendo uma proposta. E naquele momento foi muito bom, porque eu já queria muito ser mãe. A ortodontia sempre esteve no meu objetivo, sempre esteve na minha mente, mas naquele momento eu precisava desse tempo para ser mãe. Então ficamos em Louisville, Kentucky por 5 anos e meio. Foi lá onde a gente fomos professores na Universidade de Louisville. Foi lá onde tivemos as nossas 2 filhas, Antônia e Cecília, que estão com 6 e 9 anos hoje. E nesse meio tempo eu estava agilizando as coisas para em algum momento aplicar para a ortodontia, que é muito concorrida aqui, então eu tinha que preparar o meu currículo para ser apta para aplicar. E daí voltamos para Carolina. Tive o privilégio de ser aceita aqui, não acreditava, mas tive o privilégio de ser aceita aqui na universidade, fazer o programa com Profit. Foi uma experiência maravilhosa. Mas Só uma pausinha rapidinha aqui, só para o pessoal ter noção do feito. Galera, a doutora Grace, ela passou na ortodontia da Carolina do Norte. Para quem não é da ortodontia, quem é da ortodontia sabe que é um dos programas top do mundo. Quem não é da ortodontia, só para avisar para vocês, o livro mais vendido de ortodontia do mundo é do Profit, que dava aula na Carolina do Norte. E além do mais, ela é a primeira brasileira que passou no curso completo. Que passou no curso, porque eu sei que tem brasileira já que ganhou diploma, certificado de ortodontistas lá, mas por outras vias. Agora, a primeira, passando no curso e finalizando o curso, a doutora Grace foi a primeira brasileira na história. E que ano que foi isso daí mesmo? Foi em 2000 e... Eu me formei em 2019. 2019. E aí se formou. E aí,
vou dar já sei o que aconteceu, mas só o pessoal ter uma noção. E aí, por que não começou a trabalhar na Carolina do Norte? Depois de formar em ortodontia? Eu ia chegar nesse ponto. Depois que eu terminei, aqui nos Estados Unidos é tudo bastante diferente de como é no Brasil. Todo estado tem uma lei específica para tudo, inclusive na odontologia. E eu sabia que eu queria ir para o consultório privado, e eu sabia que eu queria ficar na Carolina do Norte, que é aqui que a gente começou a nossa vida, aqui que temos os nossos amigos, gosto muito, e não queria tirar as crianças. Eu poderia acabar a ortodontia e ir para outro estado trabalhar? Tinha essa opção. Que é para quem é internacional fazer os 2 últimos anos da faculdade, no meu caso, porque eu já tinha um treinamento nos Estados Unidos. Qualquer colega meu americano, qualquer professor meu sempre falava, eu tinha até um professor que falava: Grace, cada vez que a gente conversa sobre a tua situação, a minha pressão arterial vai lá em cima, não me conformo de ter que fazer isso tudo. Mas tem que seguir a lei, e eles têm um mercado muito protecionista, e por isso todos esses passos, mas que por ser um mercado protecionista vale a pena lá na frente. Dá tudo certo, tu trabalha, tu é recompensado. Hoje, olhando para trás, teriam outros caminhos? Poderia ser mais rápido? Poderia, mas eu cheguei aqui como muita... Para começar, eu não me mudei para cá com planejamento, vamos ficar nos Estados Unidos. Para o Gustavo fazer a especialização dele, o mestrado. Então, olhando para trás, assim, quando eu vou dar, muita gente me pergunta: o que tu faria? O que tu acha? Já recebi pessoas me mandando WhatsApp perguntando qual seria o caminho. Eu acho que para uma pessoa que tem a minha vida, as minhas oportunidades foram diferentes. Eu sou grata pela maneira que foi, pela oportunidade que eu pude parar para trabalhar, ter minhas filhas, etc. Mas é necessário para todo mundo levar esse tempão para conseguir? Não, existem muitos caminhos. Mas uma coisa, eu não tinha também uma referência. Eu acho que para alguém que chega, ter uma referência, ter o caminho... Alguém que possa mostrar os caminhos ajuda muito. Por isso, Léo, que eu acho que o teu curso, o teu site, o teu YouTube, todas as informações que tu dá, de extrema importância para alguém que está se mudando para cá. Alguém que te dá um curso, que te dá a mão e te mostra o caminho, porque é definitivamente completamente diferente do Brasil. E se tu sabe... Tu tem que saber o teu objetivo, aonde que tu quer chegar, o que tu quer, e traçar isso, e saber desde o começo, e começar os boards, e fazer o que tem que fazer. Então, quando tem alguém para te mostrar, com certeza o caminho é mais tranquilo. Tu chegou aqui, eu cheguei em 2009, foi quando a gente se encontrou em Chapéu. Eu cheguei no final de 2009, tu já estava aqui. Então, tu estás aqui há 13, 14 anos... É isso? Vai fazer 15 anos agora. Vai fazer 15 anos agora. E agora que a doutora Grace está se graduando, é amanhã ou foi ontem? Hoje foi tecnicamente o último dia. Hoje, último dia, parabéns. Eu não fui. Não foi? Último dia aí agora para pegar em breve vai pegar o diploma, vai poder clinicar. Pessoal, 15 anos. Aos meus 40 anos de idade. 40 anos de idade, 15 anos. Para quem está acompanhando faz pouco tempo, só para o pessoal dar uma situada, a situação da doutora Grace e a minha é muito similar. Nós dois moramos na Carolina do Norte, né? Só que quando eu já tinha conhecimento da regra da Carolina do Norte, eu sabia que eu ia ficar por aqui. Então, quando eu vim aplicar, eu sabia que eu precisava do DDS, então era a minha prioridade. Então, eu passei na Virgínia. E agora eu posso clinicar na Carolina do Norte. Tenho meu consultório aqui, apesar de não ter o título de ortodontista, eu posso clinicar aqui. E posso fazer ortodontia. Se eu tivesse feito o curso de ortodontia, eu teria que depois fazer a especialização, depois fazer a graduação para poder clinicar aqui. E a Grace, quem já ouviu a entrevista com o Gustavo, sabe que eles foram para Louisville, voltaram. O Gustavo tem emprego na Unicef, professor lá, é diretor do programa, o cara...
top lá na UNC, então eles têm que ficar na Carolina do Norte. Eles queriam ficar na Carolina do Norte. Só que a doutora Grace, apesar de ter passado num dos melhores cursos de ortodontia do mundo, não tem a liberação para trabalhar aqui por conta de não ter um título de DS ou de MD. Não tinha, Léo. Não tinha. Agora tem, agora vai poder trabalhar. Vai poder trabalhar. Então, pessoal, histórico impressionante. Quem quiser aprender um pouquinho mais, volta lá na minha entrevista com o Dr. Gustavo, que está gravado em algum lugar, vocês vão achar aí. E ele conta um pouquinho mais esse histórico. Porque hoje eu vou focar na família. Você já tocou no assunto, tem 2 filhas, enquanto estava em Louisville. Então, isso quer dizer que para fazer a sua especialização e o seu DDS, tinha criança pequena em casa, né? Voltando lá para o tempo que estava na graduação no Brasil, tinha alguma colega tua que tinha filho naquela época que disse assim, vou planejar, vou ter filho e vou fazer a minha graduação na odontologia. Lembra de alguém? Jamais. Que não tenha sido acidente assim? Não, todas as minhas colegas, todas as pessoas que eu conheço, eu nem lembro de alguém na minha época planejando ou só depois de ter sua especialização. E o que foi meu caso também. Eu vim para cá focada em não engravidar durante o mestrado. Eu queria não estar mais estudando, mas acontece muito aqui. E como é que é aqui? Tem muitos colegas com filhos durante a graduação. Como é que foi a sua experiência? Então, na ortodontia, eu conheci... Quando eu vim entrevistar, inclusive, tinha uma das residentes do 3º ano já estava grávida. Uhum. Ela planejou para engravidar mais no final. Tem outra que é muito minha amiga que também aconteceu a mesma coisa, mas tem a Cris Jackson, tu deve conhecer. Tem, conheço. A Cris, ela teve, eu acho que no 2º ano dela. Uhum. Ela teve 6 semanas de licença maternidade. Assim aqui. Não dá para tu achar que tu vai ter os 6 meses de licença depois de tu ter o bebê. Mas aqui é muito comum e agora na odontologia eu tenho muitos colegas que têm filhos pequenos. Colegas que têm 3 filhos. É muito normal, pessoal, ter filhos durante a faculdade aqui ou até antes da faculdade. Uhum. Porque eu acredito que talvez um dos motivos é que é possível, durante a faculdade, você pegar um empréstimo para fazer a faculdade. Então, não é que questão, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar a faculdade e sustentar filho. Não. O empréstimo ele leva em consideração se você tem família e o governo te dá dinheiro a mais para sustentar a família. Exatamente. Então, acho que isso é uma coisa que facilita muito. Então, o pessoal não espera necessariamente para ter filhos. Quando eu comecei o curso em 2015, a Annelise tinha acabado de nascer, ela tinha 4 meses. Ela tinha 2 meses. Eu comecei o curso em janeiro de 2015, ela nasceu em novembro de 2014. A Lindsay ficou em Charlotte por 4 meses, eu fiquei indo e voltando de Richmond até ela se mudar para lá por esses 4 meses. E aí o pessoal assim, mas é difícil. É um pouquinho mais difícil porque tem um filho em casa, claro, com certeza essa questão é um pouquinho mais complicada, mas... chega num ponto, pessoal, que tu já até te acostuma, que é normal. Uhum. Normal, tu vai conseguir estudar, tu vai conseguir tomar conta do filho, tu vai conseguir fazer tudo isso, tu vai pagar as contas, tu vai sair para um parque. E aí, quando eu estava em 2015, em 2016, o Luca nasceu. Foi o meu segundo. E o que é engraçado é que o Luca nasceu, tinha um colega meu, que a esposa também estava grávida, no mesmo tempo. E quando o due date do Luca era dia 16 de agosto, dia projetado de nascimento, ele acabou nascendo no dia 16 de agosto, e no quarto ao lado estava o meu amigo com a esposa dele, a filha deles nasceu no mesmo dia. O meu colega de turma, nós dois tivemos filhos no mesmo dia, no mesmo hospital, lado a lado, horas de diferença. Da minha avó. Hã? Dia do aniversário da minha avó. E dia do aniversário da minha mãe também. Meu filho e minha mãe nasceram no mesmo dia, é a tua avó, ó, 3 anos no mesmo dia. Ô, Léo, fugindo um pouquinho do assunto, a gente já volta, mas eu vi que alguém perguntou o preço do mestrado. Varia muito de escola para escola, tem que entrar no site, tem lá toda a informação. Para mim, foi elas por elas o que eu tinha que pagar e o que eu recebia da escola, porque eles davam um salário que aumentava cada ano. Uhum. Mas isso é só entrar no site e ver. E a Duda ali perguntou a respeito de financiamento com filhos. Basicamente... O que acontece é o seguinte, o governo, ou a instituição privada, mas eu vou falar mais do governo, que é o mais comum. O governo, ele leva em consideração a área onde a escola é,
a tuition, o valor de mensalidade, e o custo de vida. Então, diferentes locais vão ter diferentes valores. E aí o governo vai te dar um valor X para cobrir isso em um custo de vida. Tu não vai, ou não deveria, ficar viajando para a Europa todo ano com o dinheiro do empréstimo. Não é para isso, é para pagar os teus custos de vida. Agora, se tu tens filho, o governo vai entender que tu vai precisar mais dinheiro para cuidar dos seus filhos, né? Então, o governo vai te dar um pouco mais de dinheiro pelos teus dependentes. Mas uma coisa muito comum que o pessoal pergunta, que é um gasto muito alto no Brasil, fiquei sabendo esses dias que tem lugares aí que facilmente custa 8, 10 mil reais por mês, é escola privada. Doutora, fala um pouquinho a respeito da tua experiência com as escolas aqui nos Estados Unidos, que o pessoal tem medo do gasto de escola. Uhum. Então, para nós optamos pela escola privada para elas, por razões, mas a grande maioria dos meus amigos optam pela escola pública. Aqui na Carolina do Norte, eu acho que especialmente tem excelentes escolas, com uma reputação assim entre as melhores do país. Eu acho até que é mais válido falar sobre as públicas, que eu acho que as pessoas se interessam mais, porque no Brasil também é diferente, né? Então, e de estado para estado varia. Em Louisville, não importava muito onde tu morava, que escola pública tu ia. Aqui na Carolina do Norte, em Chapel Hill, por exemplo, a pessoa compra a casa no lugar onde ela quer que a criança vá para a escola, porque é por região. É muito conveniente, são excelentes. A minha vizinha aqui, brasileira, os 2 filhos vão para a escola pública, que é aqui do ladinho, vem um ônibus de manhã, pega eles, super seguro, super tranquilo, aquela rotina, levam para a escola, trazem de volta para casa. Existe também na escola pública a opção do After School Program, ficar depois das 2 ou 2:30, seja lá qual for o horário que acaba, até o final do dia. Nós precisamos optar também. As meninas ficam à tarde na escola, então deixo elas de manhã cedinho. A gente gosta de levar, e nem teria outra opção com a escola privada, mas enfim. Deixamos elas e elas ficam no programa da tarde também. Antes da pandemia, até às 5:30, quando preciso. Agora, com a pandemia, até às 5. Mas acho uma excelente opção. Ouço muitas coisas boas das escolas públicas aqui. O Luca não está em idade de escola ainda. Ele vai estar em idade de escola daqui 2 anos. A Annelise, esse ano está no kindergarten, né? Que é o terceiro pré no Brasil. Está na escola pública. Nós, como a Grace falou, nós compramos a nossa casa baseado na localização para distrito escolar. Por quê? Porque aqui na Carolina do Norte, a decisão de onde seus filhos vão para a escola é baseada no local em que você mora. Então, nós procuramos uma casa numa região que tinha as melhores escolas de Charlotte, basicamente. O que vai influenciar no preço da casa também. O que vai influenciar no preço da casa e o que também vai influenciar na sua habilidade de vender a casa quando você quiser vender. Sem dúvida. Porque sempre vai ter alguém com filho em idade escolar que vai querer ir para aquela região. Então, se você escolhe uma casa numa região boa para uma área escolar e você tem seus filhos lá, você, primeiro, tem certeza que seus filhos vão na minha região ali que a minha filha vai, se eu não me engano, uma das melhores de Charlotte. E eu sei que a hora que não tiver mais para a escola, quiser vender minha casa, eu faço isso daqui e eu vendo. E como a Grace falou, passo o ônibus ali em casa, pega ela de manhã, ela fica na escola no After School, After Care Program, não sei como é que é o nome, mas alguma coisa desse tipo. Ela fica lá e depois a gente busca mais tarde. Então, o que a gente paga, na verdade, é a creche pré-escola, o período pré-escola a gente paga. Não sei se em Chapel Hill tem alguma situação que possa fazer gratuito, mas aqui em Charlotte eu acho que é meio, acho que não tem, ou não conheço a respeito, mas a escola em si é gratuita, nós não pagamos nada pela escola, ela tem alimentação, pelo menos esse ano está tendo alimentação normal, a gente não paga isso. Eu acho que de repente mais tarde paga um lanche, alguma coisa assim, dependendo do salário dos pais, mas nesse momento a gente não paga nada, tem todo o benefício deles na escola,
até high school. Até high school. E deixa eu ver se tem alguma coisa que passou. Não, a pessoa perguntou ali qual universidade que ela foi. Foi para a UNC, tá lá na UNC, tá terminando o curso. E você, agora vocês não devem precisar mais, mas não, na faculdade não tem alguma child care, alguma coisa do tipo? Na VCU eu lembro que tinha. Eu acho que tem para preschool só, né? Antes de estar na idade de escola. Isso. Geralmente eu Mas acho que tem a a logística faculdade. para mim também não dava, era muito longe. É complicado. A Lindsay comentou ali, ó, a Lindsay, para quem não conhece, é minha esposa. Ela comentou ali, ó, é muito barato o After Program. ASAP, que ela falou, é o programa pós-escola. A gente paga $55 por semana para ela ficar lá, acho que é das 3h30 às 5h30 todo dia, enquanto a gente trabalha e busca ela lá mais tarde. É basicamente esse o custo que a gente tem. Se nós não quiséssemos fazer esse programa pós-escola, a gente não pagaria nada. Não pagaria nada. Pulando agora do assunto de escola, coisas para fazer aqui nos Estados Unidos com os filhos. Tem bastante opção? Tem pouca? Tem parque? Não tem? Como é que funciona aí na região de Chapel Hill com a Antônia e com a Cecília? Eu adoraria que tivesse uma prainha aqui do lado. Uma prainha. Se casa fosse para beira-mar, mas vai ficar para uma próxima. Mas tem muita coisa. A gente gosta muito de ir para o zoológico, que o zoológico fica 1 horinha daqui. Uhum. Não vai com tanta frequência, mas no dia a dia a gente vai. Tem uma fazendinha aqui perto que elas passam um dia com os bichinhos, dão de mamar, brincam, vão. Agora tá na época de morango, então a gente vai. Era para ter ido esse final de semana, vamos no próximo colher morango e tomar um sorvete. A gente gosta muito de ir nos museus, elas adoram os museus daqui para as crianças. E a gente mora num condomínio que é bem grande e acho que muito legal porque a gente vai às vezes para quadra, elas gostam de brincar de tênis, basquete, tem a piscina e tem um lago aqui, então a gente caminha, tem lugar para trilha aqui, a gente sai com a cachorra, tem os vizinhos que batem toca a campainha aqui para ir brincar, a gente fica agora no verão na rua até um tempão, põe uma cadeirinha ali com a vizinha, uns snacks para as crianças, um champanhe pra gente. Tem algum muro na tua casa ou na vizinhança? Alguma grade, alguma coisa do tipo? Tem? Jamais, nenhumzinho para contar história. Nada, né? Não tem muro. Só tem viadinho, tartaruga, esquilo, aos montes, cobra. Não. Muro jamais, nunca tive nenhum problema, nunca nem ouvi de alguém que teve. É bem tranquilo. E Chapel Hill, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, tem aqui o triângulo, que é Chapel Hill, Durham e Raleigh. Então, eu tenho tudo. Tenho tudo que uma cidade grande pode me oferecer, muita coisa. Eu amo. É muito bom aqui. Muita qualidade de vida. Muita. E ainda está próxima de um aeroporto bom, que é o aeroporto de Raleigh. Tem voo direto para Londres. Eu não sei mais para onde. Estou por fora, porque estou sem viajar por um tempo. Por causa da questão do comentário mal, que eu falo pro pessoal é o seguinte: quando o pessoal, Léo, onde que eu vou nos Estados Unidos? Tem trocentos lugares para ir para os Estados Unidos. A minha recomendação é morar pelo menos, no máximo, 1h30 de um aeroporto importante, assim, um aeroporto que tem vários voos que tu consegue para tudo que é lugar, porque aí tu tens uma liberdade muito grande. O nosso aeroporto é excelente, fica 20 minutos aqui de casa, 20, 30, dependendo do... É ótimo. Quantos parques tem na região onde tu mora, que pode levar a Antônia e a Cecília assim, quando tu quiser? Tem noção de quantos parques tem? Eu não sei te dizer, mas muitos. E esses dias a gente descobriu mais um que a gente não tinha ideia e que foi muito legal. Foi um passeio assim excelente. Então, às vezes a gente descobre isso também. Vai num parque diferente, combina com os amigos e tem isso também. Aqui, quando a gente chegou aqui, a gente ficou um pouquinho assim, nossa, não tem parque aqui em Richmond, onde a gente morava. Tinha um monte ali na nossa 5 minutos dirigindo. Tinha um monte. Aí nós quando o tempo foi passando, a gente foi começando a descobrir um outro. Descobri tem pelo menos uns 6 agora que dá para levar as crianças. E pessoal, não é parque assim de ter uma graminha e acabou. É parque que tem um monte de coisa para te fazer. Tem uns que tem trilha, tem uns que tem
Os brinquedos de criança, claro, isso tudo tem. Tem uns que tem até um laguinho ali para te pescar. Fora isso, outro dia já faz bastante tempo até que teve aniversário, que eu botei umas fotos lá com um docinho, salgadinho, mais um monte de coisa, e perguntei, quanto é que custa isso no Brasil? E aqui acho que custou $200 o negócio que eu fiz. E no Brasil o pessoal falava, nossa, isso daí tudo vai no máximo, no mínimo R$2.000, R$3.000, R$3.500. Pessoal, aqui, esse tipo de coisa assim, a diversão para criança e tal, é um valor baixo. Não é que nem o Brasil. E eu acho que também é uma cultura diferente. A gente não precisa de uma mega produção aqui. As pessoas não esperam uma mega produção. Não. É uma coisa feita assim para a criança se divertir, tendo o essencial, tendo a brincadeira, tendo a comida. Então, tu faz um aniversário. A gente tem uma brasileira aqui excelente. Uhum. O aniversário agora é com ela. Não, é muito fácil aqui, e eu até vou trocar um pouquinho, não só de família, mas agora para nós adultos. Eu fiz um monte de pergunta ali recente, o pessoal está respondendo, e alguém mandou no privado uma coisa em relação à academia. Nossa, academia aqui eu pago R$200 e poucos, assim, R$200 e poucos. Nossa, a minha academia aqui, pessoal, não adianta fazer conversão, porque nós estamos nos Estados Unidos, nós ganhamos em dólar e gastamos em dólar. Então não dá de pensar que meu valor aqui, vou transformar para real, não. A minha academia, que eu parei agora por causa do corona, é basicamente um clube, tem tudo que tu possa imaginar, $129. $129. Aí eu pego para... Como é que é? A academia da UNC também é excelente, também como um clube, e o Gustavo sendo professor é similar, acho que até um pouco menos, que tu paga pela família toda, ou similar, tu paga um preço pela família, inclusive eles têm um espaço bem razoável, assim, para tu deixar a criança com uma pessoa ali cuidando e fazendo brincadeiras. O nosso preço por família, e olha, esse preço que eu pago aqui, o pessoal fala que é muito caro essa academia, mas é mais próxima da minha casa, então é por isso que eu vou lá, é mais próxima da minha casa. O pessoal fala que é caro, mas para a família inteira é $250. Agora, escuta só, para a família inteira, inclusive as crianças. Se eu quiser ir para a academia e deixar as duas crianças numa creche que eles têm, eu deixo, não me custa nada mais. Exatamente. Aqui. Né? Não custa nada mais. Uma vez por mês, eles fazem um evento que é chamado Parents Night Out. Então, aí tu pode deixar por 4 horas as crianças lá, numa sexta ou num sábado à noite, tu pode sair para jantar, depois volta lá e pega as crianças. Isso. Então, ao invés de pagar uma babá, tu já tá pagando a academia, deixa a criança lá, a criança vai ficar se divertindo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai chegar em casa cansado e vai direto para a cama, e tu pode sair. Então tá tudo isso incluído, uma coisa que é uma realidade que não existe no Brasil. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Imagina. Facilita muito para quem opta por isso, é muito bom. Facilita muito, 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 muito. Mais alguma coisa aqui sobre quem as pessoas não fez muita pergunta sobre família aqui, eu vou passar que o foco hoje mais é a família, mas tem mais uma coisa interessante que eu quero falar depois a respeito da busca de emprego, porque você está saindo agora para pegar emprego, né? Vai ser interessante comentar algumas coisas a respeito disso. Antes de pular para esse assunto, o pessoal não mandou mais nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem no privado aqui alguma questão aqui. O João quer virar dentista também. O João? Sempre dá tempo. Sempre dá tempo, João. Vamos ser colegas. Sempre dá tempo. Você está procurando emprego agora, saindo da faculdade. Como é que está essa busca por emprego? Como é que está esse período agora? Então, é bem intenso, né? Porque aqui, quando a gente procura um emprego, tem oportunidades, mas é preciso ter muito cuidado aonde tu vai permanecer, onde tu tem que ter todo um planejamento, onde que tu quer ficar, onde que tu quer morar. Tu tem flexibilidade de se mudar? Obrigada, Júlia. Tô lendo e falando. Então, por exemplo, eu visitei alguns lugares, algumas clínicas, vou lá, primeiro com todos, eu tive uma entrevista por telefone, depois visitei a clínica,
teve ortodontista que tinha mais de uma clínica, então um dia fui visitar uma, depois de um tempo fui visitar outra. Tá toda uma conversação para tu sentir um pouco do que, né, do ambiente da clínica, se é aquilo que tu é, se tu vai ser bom para eles, se é o que tu espera para tua profissão, se é o que eles, se é bom para eles também, e daí depois vem a oferta. Aonde que eu tô nesse estágio? Eu recebi 2 ofertas. Tenho outra que está em andamento, que a gente está conversando. Não sei o que vai acontecer, mas vou falar dessas 2 que não deram certo. Por quê? Porque eu quero ficar em Chapel Hill, eu quero ficar aqui. E, mais uma vez, é bem diferente o esquema aqui. Quando tu quer trabalhar em algum lugar, tu assina um contrato que tem muitas cláusulas. O meu último contrato tinha 8 páginas, se eu não me engano. Nossa. Com muitos detalhes. E alguns que eu ficava na dúvida e não tinha experiência. Uhum. Contratei 2 advogados diferentes que viram os contratos. E com isso aprendi muito. Fiquei em torno de 3 semanas negociando. Coisas que me falavam que eram razoáveis de se negociar. Inclusive, contactei o Léo. Léo, socorro, tá acontecendo isso. Não tô tendo, assim, não era como eu queria começar essa negociação. Será que tu acha que é razoável isso? Não, o Léo me deu as dicas, me deu a mão, me falou, né, a perspectiva A gente conversou dele. bastante. Tanto tu quanto a Lindsay Uhum. já tem uma experiência vasta nisso. A Lindsay já, inclusive, teve problemas com contratos que ela assinou e talvez tivesse sido melhor não ter assinado. Uhum. Coisas que ela, né, talvez teria feito diferente, porque a gente também não tem experiência nisso. É uma coisa nova até para quem é daqui e está começando no mercado de trabalho. E um grande fator que me fez não assinar esses contratos era a cláusula de non-compete, que é tu trabalha lá, a partir do momento que tu quer sair, vai ter uma circunferência em que tu não vai poder trabalhar por 2 anos. Uhum. No meu caso, era 2 anos nos contratos. E ia me prejudicar para onde eu quisesse trabalhar. E daí, se eu trabalho 6 meses, eu não gostei, ou eles não gostaram, como é que eu fico? Daí, por 2 anos... Não pode trabalhar na região. Então... Isso é importante, tu citar isso daí. Eu já conheci o histórico por causa da nossa conversa, a gente conversou bastante a respeito, mas é para trazer para o pessoal uma visão de que, voltando para a família agora, né? Voltando para a família, você não quer trabalhar, arriscar trabalhar num local se você não tem certeza que você quer ficar lá, trabalhando para aquela pessoa, porque você vai estar numa cláusula que você não pode trabalhar na região. O que quer dizer que se você quiser sair, você vai ter que dirigir para mais longe ou para outros locais, né? Então, muitas vezes o que as pessoas fazem, como eu fiz, pessoal, eu optei por trabalhar em locais longe de onde eu queria abrir meu consultório. Então, aqui, ó, meu consultório, tá? Eu recebi 2 ofertas para trabalhar num consultório aqui do lado do meu. Não é de ortodontia geral, mas eu poderia fazer do lado do meu, que é na esquina do lado, e outro é 5 minutos dirigindo. Recebi essas 2 ofertas para trabalhar, e eu não quis, porque eu sabia que eu queria abrir um consultório aqui, porque era perto de onde eu moro, 15 minutos, queria ficar nessa região, então eu não aceitei essas ofertas. Aí eu fui trabalhar num local que era 1h20 de casa dirigindo, e outra 40 minutos, em caminhos opostos. Por quê? Justamente porque eu já tinha em mente o que seria melhor para minha família no futuro. Eu sabia que isso era uma questão temporária e eu não queria acabar me queimando, ou queimando 2 anos da minha vida, tendo que aguardar para sair de uma non-compete dessa situação. O Leandro está perguntando se é comum esse tipo de contrato com Muito essa comum. cláusula. Eu conheço alguém que não tem assinado, que tem assinado contrato sem essa cláusula. Eu também não conheço. Ou nem assino contrato, senão não tem isso. Exatamente. E a Letícia fez uma pergunta ali: é viável fazer especialização e engravidar ao mesmo tempo? Olha, pergunta para Cíntia Junqueira, que está grávida agora, fazendo especialização. Ela está grávida. Claro, é viável. Enquanto eu estava na graduação, acompanhava muito o pessoal da ortodontia na VCU, e uma colega lá teve 2 filhos enquanto estava
na pós-graduação. Eu acho importante ter uma rede de apoio. Se tu puder, alguém que venha para te ajudar. Ajuda, Acho muito importante. Também aqui, ó, o Carlos está perguntando por que não abriu direto a clínica própria. Algumas pessoas fazem isso, a maioria não. Tu tem que estar seguro de que tu tá pronto para dar esse passo. Eu prefiro ter um pouco mais de experiência, de amadurecer, e daí começar a minha clínica. Mas não nesse momento. Não é um investimento que nem no Brasil que tu vai pagar 50, 60 mil e tu vai abrir a clínica. Não é. Tu vai ter que colocar muita coisa aí em risco, em jogo, apesar de 99% dos consultórios odontológicos, segundo o que o colega do Bank of America que me fez o financiamento falou, 99% dos consultórios odontológicos dão certo. Apesar disso, você quer ter certeza que você vai, além de dar certo, poder aproveitar a sua vida sem ter estresse, né? Porque você já vai ter muita coisa para se preocupar. Você quer botar a cabeça no travesseiro e saber que você vai pagar suas contas e estar tranquilo. Isso é uma coisa muito importante. Então... Tá vendo a pergunta da Débora? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Especialização primeiro e depois fiz a faculdade. Não entendi direito. Muita gente não entende. Eu fiz isso, de novo, porque eu poderia ir dar aula, como eu dei antes, mas eu quero ir para a clínica privada. E, novamente, cada estado tem tem suas leis e são diferentes de estado para estado. E aqui na Carolina do Norte, para eu poder ir trabalhar na clínica privada, eu precisava voltar para os 2 últimos anos de odontologia. Foi por isso que eu fiz. Se eu quisesse ser professora, não era necessário. Exatamente. E poderia também ir para outros estados, morar em outros estados e trabalhar com um título de especialista em ortodontia. Só não, infelizmente, aqui na Carolina do Norte, né? O pessoal está aprendendo em relação a quis trazer as partes das famílias, depois quis trazer a parte do contrato, do trabalho, futuro trabalho em relação à região que você mora e como isso pode afetar a sua vida, sua habilidade de ganhar dinheiro na região. Muitas vezes o pessoal fala que, isso eu não fiz isso, mas o pessoal fala que a primeira coisa que você deve fazer, o seu primeiro objetivo não é comprar uma casa depois de formado. O primeiro objetivo é estabelecer onde você vai praticar, onde você vai ter o seu consultório. E depois você compra a casa na região que você quer, que é mais conveniente. Por quê? Porque o consultório, às vezes você pode fazer, né, como a doutora Grace está fazendo agora, trabalhar com outra pessoa, pode ser que não dê certo, como eu trabalhei para algumas pessoas, tiveram situações que não deram certo, as outras deram, pedi demissão do meu trabalho ali agora, dei meu aviso prévio, vou terminar em junho os meus dias clínicos lá, mas você quer ter certeza que a região onde você vai estar vai ser a região que você quer morar no longo prazo. E é muito comum aqui nos Estados Unidos a migração dentro do país, né? No Brasil, muita gente nasce, cresce, estuda e se aposenta na mesma cidade. Aqui nos Estados Unidos, pessoal, não é assim. Na minha turma de residência, que éramos apenas em 6, dos 6, só 2 ficaram nos seus estados porque os pais já tinham clínica. Os outros... E não saíam. E eu ficava assim, mas por que? Se a família tá ali, por que não voltar para... Mas cultural, eu acho. É uma cultura. Tem oportunidade e era isso. E daí muitas vezes os pais depois se aposentam já com plano de se mudar para onde os filhos foram. Exatamente. É uma questão cultural muito, muito diferente do nosso Brasil. Então você vai primeiro ter um planejamento de onde você quer morar com a sua família, que eu chamaria de um big picture. Onde é que eu quero morar? Quero morar em Charlotte, tá? Cidade. Mas dentro de Charlotte, ou dentro de Chapel Hill, ou dentro de, vamos supor, cidades de médio a grande porte, né? Cidade pequena aí cidade pequena, não tem muito para onde correr. Mas cidades como Charlotte, Chapel Hill em si é pequena, mas tem o Triângulo, que é muito grande. O pessoal tem uma noção, a Apple tá indo aí agora, né? Vai abrir um headquarters aí, né? Uhum. Não, o pessoal tem uma noção, uma região muito grande. Dentro dessa grande região aqui, onde que eu quero ficar? E o pessoal começa a procurar escola. Escola, quem tem filho, a primeira coisa que vai procurar é escola. Quero estar numa região que tenha dentro da cidade tem boas escolas. No meu caso aqui em Charlotte, é a região sul de Charlotte, tem ótimas escolas, norte, se não me engano, geralmente é o subúrbio, pessoal. Geralmente é o subúrbio. Tem o centro da cidade
geralmente o subúrbio, onde estão as escolas boas e é onde o pessoal vai morar, onde você vê aquelas imagens quando está passando de avião, que tem um monte de casinha, que não tem prédio nenhum, é casa, uma do lado da outra, né? Geralmente é assim. Aí você decide mais ou menos a região que quer morar e vai ver, começar a ver, sem necessariamente comprar casa. Eu comprei, porque a gente já estava engatilhado para comprar o consultório. A gente já se mudou para cá engatilhado para comprar o consultório. E o nosso consultório é 5 minutos de casa. E aí você vai começar a trabalhar, vai se ver se adapta na região e tudo mais, e ficar por ali. Basicamente é assim que funciona, da maneira, assim, vamos dizer, mais tradicional, a escolha aqui de uma região para você morar. O bom dos Estados Unidos, o bom, que é muito diferente do Brasil, tá aparecendo um monte de pergunta ali, eu não estou conseguindo acompanhar, eu já respondo ali daqui a pouco, tá ok? Eu vou focar nas perguntas a respeito de família, tá, pessoal? O bom aqui dos Estados Unidos é que eu moro em Charlotte, que é na Carolina do Norte, a doutora Grace mora em Chapel Hill, tem Greensboro, tem Asheville, tem Fayetteville, tem qualquer outro aqui, tem Wilmington, que é na praia, aqui só dentro do estado da Carolina do Norte, tu vai achar pelo menos 10 locais grandes para te morar que são bons. Tá? Pelo menos, assim, ó, por baixo, fácil. Fora os locais pequenos, que no Brasil a gente acha, cidade pequena não dá dinheiro. Nos Estados Unidos, cidade pequena dá muito dinheiro. Fora as cidades pequenas, tu pode morar, se tu é uma pessoa mais interior e tal, tem muita opção. Isso só na Carolina do Norte. Nos Estados Unidos inteiro, existem, não sei nem quantos, existem inúmeros locais que você pode morar e criar sua família com extrema facilidade, com escolas de qualidade, né? Tem isso daqui, que é muito fácil. Então o pessoal pergunta muito, Léo, qual que é o melhor lugar para morar nos Estados Unidos? Não tenho a menor ideia qual que é o melhor lugar. O que eu sei é que tu vai achar com facilidade mais de 100 cidades aí para te morar, que tu vai estar bem, que tu vai ter qualidade de vida para a família, né? Como é que foi Louisville para vocês, a experiência em Louisville? Nós passamos 5 anos e meio lá. Uhum. Um clima bem diferente daqui, apesar de ser um estado não tão distante. Uhum. Bem mais frio. Teve um ano que era maio e estava nevando e eu estava inconformada, porque aqui em Chapel Hill era verão. Uhum. Mas uma cidade excelente. Gostei muito de morar lá. Com muita coisa para fazer. As crianças sempre tinham opções. Inclusive tinha um zoológico dentro da cidade, pertinho de casa, que era sensacional. Uhum. Halloween, a cidade parava. Muita qualidade de vida lá também. Uma cidade bem maior que Chapel Hill. Mas tivemos uma excelente experiência também em Louisville. É isso que tu falou, tem muito lugar para tu ir aqui explorar. E lugares que as pessoas desconhecem, né? Sim, e o brasileiro, de maneira geral, e eu sou assim também, o brasileiro quer fugir um pouquinho do frio. Sim, tem umas pessoas que falam comigo que querem ir para lugares mais frios, mas de maneira geral o brasileiro quer fugir um pouquinho do frio. Eu quero também. Aqui a gente tem as 4 estações, mas é um inverno razoável. Bem definido, razoável. Se eu pudesse optar, eu teria um inverno até menos frio do que é aqui em Charlotte, né? Mas nós temos as 4 estações bem definidas, é muito bom. Mas assim, se a pessoa não se importa com um friozinho um pouquinho maior, esse meio para cima dos Estados Unidos, você tá feito, né? Porque não vão faltar opções. O pessoal perguntou ali, durante a faculdade, como manter a família com o filho? Precisa de arrumar outra renda? Se você tem financiamento, você não precisa. É aquela coisa que a gente falou, o governo vai entender a sua situação e vai aumentar o seu financiamento se você tiver financiamento do governo. A doutora Grace falou ali a respeito das coisas para fazer. Eu vou citar para vocês algumas coisas que... zoológico aqui perto de Charlotte também tem. Atlanta, que é 4 horas, tem inúmeras coisas para te fazer. Geralmente, qualquer cidade de médio porte, você tem inúmeros museus para as crianças, você tem inúmeras opções, a ponto que eu cresci no Brasil jogando futebol durante a semana. Essa era a minha diversão, jogar futebol durante a semana. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que eles têm a prática durante a semana também, só que o final de semana, o tanto de coisa que eles fazem, eu canso só de ouvir. Porque eles têm o traveling team, que eles estão viajando em cada lugar e jogando e tudo mais.
Eles têm os eventos locais. Aqui perto do meu consultório tem um parque que eu patrocino, tem o nosso banner lá bem grande. Todo sábado tem jogo de beisebol, tem jogo de softball, tem alguma coisa acontecendo. A Antônia e a Cecília já estão nessa idade. Eu sei que elas já estão na idade que eles começam cedo, mas elas fazem algum tipo de esporte assim nesses finais de semana ou não? Elas puxaram a mamãe, não fazem esporte. Não fazem? Eu botei a Alice agora na ginástica, ela está fazendo uma vez por semana. E eles faziam também, quando eu ia para academia, antes do corona, eles faziam eventos na academia. Mas assim, eu, ouvindo os meus pacientes falarem, eles chegam aqui, esse final de semana nós vamos para Flórida, esse final de semana vamos para Asheville, esse final de semana vamos para não sei onde. Porque eles não, assim, tem evento direto, se você quiser participar, claro. É praticamente, só para mim é um full-time job, já vou estar trabalhando a semana inteira, né? E aí, final de semana a gente quer descansar. Mas quem me acompanhou essa semana aí viu que eu fiz um evento com a Annelise, né? É um evento para pais, apenas pais e filhas. Por quê? Porque tem muita mãe que aqui nos Estados Unidos ainda fica em casa, cuidando da família, e enquanto o marido trabalha, e o pai acaba não se conectando tanto com a filha. Então eles fizeram, já tem faz, mais de 50 anos, acho, uma fraternidade, vamos dizer assim, em que uma vez por mês tem um evento de pai com filha, e são vários pais. Quando a gente falou, eram 8 pais, ou 7 pais e 8 filhas, que 2 eram irmãs, e a gente foi para acampamento. E paga lá $150 por pessoa, tem comida à vontade, e tem um dia inteiro com eventos prontos para te fazer. Tu faz canoagem, sailing, que eu esqueci como é que é o nome de sailing em português. Lembra como é que é sailing? Quando a gente vai lá no barquinho lá, esqueci o nome agora como é que é. Arco e flecha, tiro, andar de cavalo, tinha a escalada, tinha zipline, que a gente foi na zipline, tem piscina se tiver aberto no verão, que ainda está começando o verão aqui agora, então estava fechado, mas tem piscina. Então isso é uma coisa que faz muita parte da cultura americana, que geralmente não tem no Brasil. E a outra coisa que eu não sei se vocês fizeram aí ainda, são summer camps. Já fizeram summer camps? Eu ia falar, tem muita opção de summer camps. A amiga da Antônia, inclusive, vai fazer um summer camp que é bem conhecido em outro estado. Vai passar uma semana inteira lá, numa fazenda, com uma programação enorme. Uhum. Ela até convidou a Antônia, mas eu fiquei insegura para fazer nesse momento. Uhum. Quem sabe ano que vem, a Antônia não tem medo. Tava já, não, eu quero ir, eu vou com ela. E tá tudo aqui, me pega no final da semana. Mas tem aqui na cidade também a dificuldade para mim com o Summer Camp aqui em Chapel Hill, que a grande maioria é durante a manhã e acaba às 2, 3 da tarde. E até agora para mim era inviável isso. A gente teve muita sorte de sempre, todo verão, ouvir alguém. Normalmente a gente ia para o Brasil, no verão daqui, inverno de lá. Uhum. Passávamos umas semanas e voltávamos com a Cecília, que podia ir para o daycare, para a creche, que nunca fecha. E a Antônia passava mais um mês, algo do tipo, no Brasil, com os avós, na casa de todos os avós. E depois os avós traziam ela e ficavam o resto do verão. Mas tem inúmeras possibilidades. A escola delas, inclusive, oferece. Tem summer camp, uma semana aprendendo coisa de costura, uma semana só de esporte, uma semana só de arte. Então tem muita opção. E não sei a tua opinião, eu até vou pedir a tua opinião a respeito mas assim, criar os filhos aqui nos Estados Unidos, assim, é uma coisa tão diferente, pelo menos do meu ponto de vista, porque só o fato de a gente morar em casa, não morar em prédio, como eu cresci em prédio no Brasil, nasci e cresci em Florianópolis. Agora, tem uma casa que tem um jardim, que tem grama, que dá para correr, que dá para andar de bicicleta, que dá para jogar futebol, que dá para ter um balanço aqui na árvore aqui de casa, botar um balanço. É uma coisa muito diferente para a gente, né, Grace? É bem diferente, e eu também acho diferente. Muita gente às vezes fala assim, assustada: meu Deus, Grace, como que tu dá conta?
Não é tão difícil dar conta assim. Eu tenho, de novo, todas essas opções, elas vão para a escola e se tornam muito independentes, porque a escola aqui torna as crianças independentes. Então, chego em casa, eu tenho que dar conta de tudo. Não, eu não tenho que dar conta de tudo, porque meu marido me ajuda, a gente divide as coisas e as meninas fazem um pouco que elas podem fazer. Uhum. Não é. O que é difícil, talvez? O dia que uma fica doente, não pode deixar na casa da avó. Verdade, mas aqui eles também têm uma cultura que eles entendem muito. Se tu tem um filho que tá doente, é totalmente ok tu não poder trabalhar aquele dia, porque tu tem que estar com teu filho. Tu não pode mandar para a faculdade. Dá tudo certo, é tranquilo na minha opinião e, de novo, eles têm... A gente tem muita qualidade de vida aqui, eu sou bem feliz com isso. Nossa, qualidade de vida aqui, olha, eu jamais imaginaria que seria assim, que eu estaria aqui hoje com 33 anos, tendo o que eu tenho hoje aqui nos Estados Unidos, trabalhando como dentista, né? E o que você falou, uma preocupação muito grande do pessoal. Se a filha está doente, como é que eu vou para a faculdade? Você não vai, né? E tá ok. E tá ok. E eu vou dizer mais ainda para vocês. Inclusive, no consultório, eu tô aqui no consultório já faz tempo, eu nunca faltei um dia de trabalho. Tô há 4 anos, vou fazer 4 anos agora, dia 10 de julho, que foi meu primeiro dia de trabalho. Vai fazer 4 anos. No consultório, nunca faltei um dia, mas é mais por questões minhas do que do meu próprio empregador. Mais questões minhas do que do meu próprio empregador. Porque eu me sinto mal tendo que fazer um reschedule, reagendar 30, 40, 50, 60 pacientes. E também porque, do ponto de vista financeiro, né, afeta bastante não trabalhar assim. Então, a não ser que seja uma coisa muito séria, via de regra, a gente dá um jeito. Agora, uma coisa que é muito interessante aqui, teve a apresentação de Natal dos dois lá no ano passado, né? Cancelei minha agenda e fui lá. Quando eu já sei de alguma coisa com antecedência, cancelo minha agenda e pronto. Tem que trabalhar? Não tem que trabalhar. Não tem que trabalhar, obrigado, mas não tem. Eu vou lá ver o negócio. Sexta-feira agora, domingo é dia das mães. Sexta-feira tem um evento na creche, né? Já está lá no calendário, desde 6 meses atrás, já botei no calendário para não marcar nada, para a Lindsay não marcar nada, porque ela tem um evento. Aqui em junho é dia dos pais, não é em agosto, é em junho. Já está no meu calendário agendado lá, dia junho, não lembro que dia que é. Tá marcado, eu vou no evento na creche com o Luca, que é quando ele é dia dos pais, né? Então nós aqui... Oi, pode falar. Não, eu agora, nesse momento pós-pandemia, porque... Né, por ser escola privada, eles voltaram já lá em agosto e tal, e deu tudo certo. Mas, apesar de eles terem voltado, tiveram mais dias em que elas não tinham escola e mais dias em que elas eram liberadas mais cedo. Uhum. Talvez com uma semana de intervalo, uma semana tinha algum desses dois, passava uma semana normal, outra semana... Então, eu tive que pedir inúmeros... absence request, como é que chama? Dispensa. Tive que pedir dispensa inúmeras vezes e eu pedia e era aceito quase que instantaneamente. Tudo ok. Então, o pessoal entende demais isso aqui. Não é problema nenhum, né? Eu concordo. Então, o que você diria para quem está pensando em ter filhos durante a faculdade? Vai com fé que não tem problema nenhum, basicamente dá para levar o negócio com tranquilidade, né? Tá tudo certo. Eu, de novo, sugiro ter uma rede de apoio que ajuda demais, porque eu não vou falar que é fácil. Eu comecei a ortodontia com uma criança de 1 ano e pouco. Então, eu tinha que estudar de madrugada e ir lá com ela que ela acordava. Tava lá estudando, daqui a pouco eu vi o passinho. Putz, voltava lá, dormir, aí tu quer dormir junto, volta para estudar. Mas isso não é o todo dia. Isso é uma vez ou outra. E... Passa rápido. Passa rápido e não é aquele bicho de 7 cabeças, tá? Não é. Tá. Quem chegou agora mais tarde, talvez tenha perdido, mas eu tive a primeira filha, ela nasceu 2 meses antes de eu começar a faculdade. E o Luca nasceu, estava no 1 ano e meio de faculdade.
Ah, minha mãe mora no Brasil, os meus sogros moram em Chapel Hill, né? Dão aula aí, se aposentou agora, essa semana. Então a gente não tinha um apoio direto. Tinha, claro, um pouco de flexibilidade, eles poderem visitar a gente, ajudar tal, ajudaram até bastante. Mas é possível, galera. É possível. Muita gente, inclusive, às vezes até espera estar na faculdade para ter o filho, porque, não, estou na faculdade, estou garantido agora, já entrei, né? Porque às vezes é até mais difícil você entrar na faculdade do que completar. Depois que você entrou na faculdade, tudo fica mais fácil. Tudo Não, fica a mais gente fácil. nunca também teve rede de apoio assim o tempo inteiro. O que eu faço? Aqui eu tenho 2 vizinhas brasileiras, eu tenho que eu tenho uma relação mais próxima, as mães das amigas das minhas filhas que eu me tornei mais próximas, me ajudam uma vez ou outra que eu precisava. Posso deixar ela aí na tua casa que eu tenho que chegar muito cedo, tu leva ela para a escola. E assim, aí dá certo. Tu vai, E dá certo. tu vai criando laços com pessoas e amigos que se tornam importantes para ti e uma rede de apoio em volta de ti. E sempre tem aqui também uma outra coisa que eu acho interessante da cultura americana. Pessoal, nosso tempo até está acabando, já para avisar o pessoal, já vai ter que terminar. Quem quiser mandar pergunta rapidinho em relação à família aqui, pode mandar. Mas uma coisa que é interessante também são os babysitters, né? Que tem muita gente na região, na vizinhança, sempre vai ter alguém, uma menina ali com 15, 16, 17 anos que já faz isso faz tempo. E você pode contar com os filhos de vizinhos que ajudam também, né? Isso deve ser igual em Chapel Hill. Tem bastante aí na sua região assim? E eu quase sempre tive babá brasileira, porque a Cris Jackson me recomendou a Júlia, que tá, acho que aqui na live, o Léo, que é brasileira, e se tornou uma grande amiga minha, os dois, o casal. E o Léo veio fazer business na escola aqui da UNC, e tinham alguns brasileiros, e aí algumas esposas de brasileiros ali, que ela foi me passando depois que ela saiu, que continuaram. E fui achando. Teve uma vez que eu tive uma babysitter americana. Eu não peço muito, não, assim, agora que eu não tenho... Eu gosto de, se possível, ter uma brasileira. As meninas gostam de estar falando português em casa. Eu tive brasileira já também, mas eu tenho muitas vizinhas ali. Tem uma, inclusive, que entrou na Dental School na UNC agora. Ela fazia babysitter pra gente. Ela entrou agora, vai começar em agosto. Tem umas 4 ou 5 ali na nossa região que a gente, se precisar, liga. O pessoal fez uma pergunta, vai finalizar aqui, tá, pessoal? Mas só para responder aqui. Os filhos conhecem primos e tios no Brasil? Responde aí, Grace. Como? As tuas filhas conhecem tios e primos no Brasil? Totalmente. E fazem FaceTime com a minha família, com tias, com os avós, quase todo dia. E falam português só em casa. Apareceu uma pergunta boa. Vou terminar das babysitters, falar do curso de vida para os 4. E é isso aí. Vamos finalizar assim. Então, já tem mais de 40 pessoas aqui, 45 já. Então, a gente está finalizando as babysitters, né? É uma cultura americana que tem muito aqui nos Estados Unidos. Uma vizinha que tem uma filha de uma idade de 13 a 18 anos que faz um trabalho de babysitter e ajuda, né? Isso é muito comum. Tem tudo que é lugar. Isso daí tem bastante. E aí, nós respondemos a pergunta em relação a conhecer os tios e primos no Brasil. Eu não conheci minha sobrinha ainda porque foi bem na pandemia. Eu estava com passagem marcada para o Brasil quando ela estava com 5 meses. E aí foi quando a pandemia bateu, tudo foi cancelado. Eu estou aguardando para isso. Se não fosse isso, eu já teria ido para o Brasil pelo menos umas 2 vezes. Mas agora para também ganhei uma sobrinha na pandemia. Também ganhei uma sobrinha da Maria Luísa, que foi minha colega de graduação por 6 meses. Nós estudamos juntos antes de ela passar na medicina. Agora, para finalizar, vamos responder a pergunta ali, custo de vida. Eu vou começar falando do meu aqui, meu custo de vida para os 4. Lembrando que eu ainda pago creche por conta da pandemia. Eu estou pagando creche para os 2. A aula é remota, eu não pago a escola, mas eu pago creche que acompanha a Annelise, que faz as aulas remotas, ok? O custo de vida com os 2 em casa, pagando creche, sem contar empréstimo, que isso varia muito para cada pessoa, sem contar empréstimo de faculdade, só levando em consideração
custo de casa, comida, carro, isso, aquilo, aquele outro, eu acho que eu pago em média 6 a 7 mil dólares por mês. Eu vivo num dos melhores distritos para a escola de Charlotte, tá? Eu vivo nos melhores distritos de escola para Charlotte. Se eu quisesse morar numa região diferenciada, o meu custo de vida cairia de maneira significativa. Então, esse é o meu custo médio aí por semana, desculpa, por mês, dos meus gastos, né? Bem baixo, para vocês terem essa noção, né? Cris, como é que é em Chapel Hill? Então, essa era uma pergunta para o Dr. Gustavo Oliveira. Doutor Gustavo. Eu me ocupo em ser mãe e estudante, mas acho que é similar, Léo. Acho que é similar, mais ou menos isso aí. Porque, assim, as coisas que no Brasil acabam custando muito caro, que na verdade é muita coisa, se for botar carro, comida, isso, aquilo, essas coisas nos Estados Unidos são relativamente baratas. Só para o pessoal ter uma noção, um carro muito, muito, muito bom aqui, não estou falando nenhum carro assim, top de linha, mas que no Brasil seria considerado um carro top de linha, que aqui é um carro mediano, para dar um exemplo pessoal, um Honda Accord, que é um carro que eu dirijo aqui. No Brasil é um carro que custa mais de 100 mil reais. Aqui, se tu comprar um carro novo, zero desse, tu não paga 350 dólares por mês. Né? Um valor baixo. Se tu comprar um carro usado, tu vai pagar, de repente, 150, 200 dólares por mês. Então, muitas coisas aqui, para o custo de vida, pessoal, é muito mais baixo. É muito mais baixo do que no Brasil. E eu estou falando disso, assim, para dar uma noção pessoal, a região que eu moro é uma região não é a mais cara da cidade, mas é uma região relativamente cara. Mas eu escolhi morar lá, novamente, por causa do distrito escolar e proximidade com os trabalhos, tanto meu quanto da minha esposa. Né? Eu acho que aqui também uma coisa diferente, no Brasil a gente precisa fazer muito dinheiro, né? E aqui, para dar conta, aqui o poder de compra teu é maior também. Tu consegue muito maior. Muita qualidade de vida também por causa disso. Para o pessoal ter uma noção, eu falei com um colega do Rio de Janeiro recente, ele paga quase 10 mil reais por mês de escola por criança. Uau! Por criança. Tá? Quase, isso é pesado. Comprar uma pizza da Domino's no Brasil, não tem nem noção, o que? 100 reais? Aqui são 8 dólares. São 8 dólares, o pessoal tem essa noção. Academia, a gente já falou da diferença absurda de preço. Carro, eu acabei de falar. Tudo que você pensar, o seu poder de compra, que um computador, tudo aqui é muito mais barato, o que deixa você com muito mais dinheiro para investir nos seus filhos. Para fazer o que quer com seus filhos, para viajar. O pessoal que acompanha viu que eu fui para a Disney em fevereiro, depois fui para Atlanta, as 2 viagens com as crianças. Né? Depois fiz viagem sem criança, mas poderia ter com as crianças também, mas eu queria um pouquinho de férias. Quando a gente viaja com criança não é férias, né? É trabalho ainda. Mas assim, você tem um custo de vida muito baixo e você pode fazer basicamente o que você quiser com seus filhos, porque fica muito mais em conta. Teve um outro colega que perguntou ali se nós já éramos dentistas no Brasil. Sim, nós dois já éramos dentistas no Brasil, sim. A doutora Fábio está perguntando ali, ó. Fiz o mestrado antes, por isso que pude aplicar para um mestrado aqui. Por isso que pude aplicar para o mestrado antes. Ó, esse é meu custo de média aqui no Brasil, falando em reais, não tenho texto que terei. O Jorge, ó, Disney todo mês. Não é todo mês, mas dá para ir sim. Lá, dá para fazer o Annual Pass. Tem alguma coisa... Eu sei, a gente tem papo para mais uma hora. Eu sei que não dá para ficar mais uma hora aqui, mas eu vou sempre dar mais uma ideia aqui. Tem mais alguma coisa que você acha assim, que é um artigo de luxo no Brasil que você tem com facilidade aqui nos Estados Unidos? Tem alguma coisa que você para pensar assim, não, isso aqui é tranquilo para a gente ter aqui nos Estados Unidos? Léo, eu vou falar uma coisa muito simples. Roupa, tá? E comprar roupa para criança que cresce muito rápido. Meu Deus, os preços no Brasil, assim, eu falo para minha mãe, no Brasil, e comprar uma roupa é um evento. Tu se planeja para aquilo porque não é razoável o preço, assim. E aqui, roupas de qualidade, eu vou ali
né, tem um evento, quer comprar alguma coisinha para elas e tal. É super em conta, super justo, tem milhares de opções. Enfim, Dá pra comprar... Ah, Desculpa, fala aí. não, pode falar. Não, eu ia falar, dá pra comprar calça, camisa de qualidade, às vezes, por $7, $8. Não por... Sim, esses dias eu tava falando para minha mãe. Mãe, hoje eu usei. Comprei um shorts Pantone lindo, um pouco caro, mas pouco mais caro, mas dei uma ousada. $15. Ela riu. Eu comprei pro Luca a Vineyard Vines, que é uma marca que quem conhece que sabe que é um pouquinho mais cara, mas teve um dia que estava na promoção também, eu usei. Eu paguei, acho que foi $30 no short e numa camisa também, mas assim, nossa, isso é um... Nossa, daí é caríssimo. Né? É um absurdo pagar $30 numa peça assim, porque realmente, pessoal, é raro. Até para adulto, né? Até para adulto. A gente fala assim, artigo luxo até é engraçado, mas é uma realidade bem diferente do Brasil. Eu diria que a roupa é uma coisa que, meu Deus, a gente gasta pouquíssimo aqui nos Estados Unidos, porque é muito, muito barato, né? E de qualidade, né? E de qualidade. Para mim, vai tudo na máquina de lavar, de secar, porque não existe uma outra possibilidade, vai em secar. E dá tudo certo. As do Brasil, várias encolheram aqui na máquina. Acontece também bastante. A Cintia, ela tá no curso também, ela já mora aqui nos Estados Unidos e falou, ó, o tanque do carro aqui custa $40, no Brasil uns $200. É verdade. Exatamente. Eu diria que hoje teve um cara que veio aqui no consultório, ele trabalha para Tesla, ele estava falando dos carros da Tesla. Mas assim, eu falei para ele, cara, para mim carro precisa ir para o ponto A, B, e eu tenho 2 crianças pequenas, eles vão destruir meu carro em um dia. Em um dia vão estar comendo bolacha e tudo mais, então não tem por que gastar em carro. Mas assim, o nosso carro, que é considerado modelo básico aqui nos Estados Unidos, é carro top no Brasil. Exatamente. Geralmente é carro top no Brasil. Léo, a gente tem uma CR-V que quando tinha no Brasil e lançou lá, e aqui o modelo X, e daí eu fiquei sabendo que custava 100 mil reais lá, e aqui é o carro popular do popular, a gente comprou o primeiro carro, precinho super ok, assim, tava entre os mais baratos, inclusive. E tá aí, ó, 10 anos ou mais. O meu tá com... O meu vai fazer 8 agora. Vai fazer 8 agora. E o pessoal, assim... só para dar uma noção pra galera, a Honda, que é o CR-V da Honda, né? E Toyota, Corolla, que é também um carro aqui no Brasil, e aqui o Honda Accord, e tem o Honda Civic também, são carros que são do mais baixo do mais baixo, esses dois, no geral, galera. E esses são carros de luxo no Brasil. 260 mil. Ó, são carros de luxo no Brasil. São carros de luxo no Brasil. Então, o objetivo é passar para você essa ideia de que é muito fácil ter uma qualidade de vida alta aqui nos Estados Unidos, de uma maneira muito simples, e como uma consequência disso é que você tem muito dinheiro para investir nos seus filhos, nas suas férias, na sua casa, na sua diversão, nos momentos que você vai passar com seus filhos, né? Você tem muito isso aí que sobra para você, coisa que no Brasil, e além de tudo você tem a segurança, né? Que é o mais importante de tudo. A segurança aqui é muito maior do que no Brasil. Infelizmente, no Brasil a situação está bem, ou já estava bem complicada desde quando eu estava lá no Brasil em 2009, 2011, 2012, quando eu saí do Brasil. E até hoje só tem piorado. E aqui nos Estados Unidos, como nós falamos, a gente mora em casa sem cerca, sem grade, né? Sem vizinhança boa, assim, de casa. Eu acho isso bem interessante, porque eu sou o tipo daquela mãe bem, assim, medrosa, será? Não, eu não acho medrosa, acho cautelosa, vamos colocar dessa maneira. Sim, claro. Mas aqui na minha vizinhança, as crianças da idade da Cecília, inclusive, 6 anos, eu vejo, elas andam de bicicleta por aí, vão na casa do vizinho sozinhas, sem pai nem mãe. E eu fico assim, meu Deus do céu. Mas super normal, super ok, sobrevivem. Eu é que prefiro estar... Eu também fico assim, eu tô que nem tu. Eu preciso estar vendo, eu preciso estar junto.
Eu preciso quando se sai da minha linha de visão, não, volta. Mas Não o consigo pessoal estar faz assim direto. confortável, mas é seguro esse ponto que a criançada toda aqui do condomínio é assim. Com certeza. A doutora Fábio falou, eu quero isso para minha família também. Olha, questão de focar, começar a traçar o projeto e fazer. A doutora Grace fez, a doutora Grace começou por um caminho diferente, está 15 anos aí no processo, mas porque começou num processo diferenciado, trabalhou como professora, depois voltou. Mas é possível você fazer isso em 2 a 3 anos. É possível. Então acho que tem que ter um planejamento, um foco, o que eu quero lá no final, e planejar com alguém que possa te guiar nesse processo para que seja uma coisa mais simples, no sentido de tu não se perder, de tu não fazer coisas desnecessárias para atingir o teu objetivo. O meu era trabalhar na clínica privada aqui, eu precisava voltar aos 2 anos, mas quem sabe o teu objetivo é outro. E talvez tu não precise desse passo e como chegar lá de uma maneira mais eficaz. A Adriana Figueiredo está entrando aqui, ela é uma dental assistant da Orto, era da Orto, a Dr. Clifton roubou ela e ela está aprendendo português. Hi, Adriana. Que legal, que show. E ela vai para Floripa. Olha só, olha que coisa, maravilha. Vamos finalizar aqui uma mensagem. Vamos mandar uma mensagem para as mães aí que estão na dúvida ou precisam do incentivo. O que você tem para falar aí para essas mães? E eu vou primeiro dar o meu pitaco aqui enquanto você vai pensando. Dar o meu pitaco. É o seguinte, pessoal. Eu sou pai, não sou mãe, eu sou pai também, tenho filhos. E eu vou dizer para vocês que, do meu ponto de vista, eu jamais esperaria... eu estou com 4 anos de formado, jamais esperaria estar numa situação dessa hoje e poder fazer o que eu faço com os meus filhos. Eu acho que se eu estivesse morando no Brasil, não teria a menor condição de ter a casa que eu tenho, viajar como eu viajo, ao mesmo tempo em que tudo está acontecendo, ainda estou numa situação muito confortável para não precisar ficar trabalhando até os 70 anos de idade, né? Vou poder terminar minha vida de trabalhador profissional relativamente cedo, né? Então, eu encorajo todo mundo que tem essa vontade, que quer o melhor para a família, a buscar esse caminho o quanto antes, porque quanto antes você começar, mais cedo você vai ter isso para você também. Né? É questão de planejamento e fazer. Doutora, o que você tem para falar para esse pessoal que está na dúvida, que precisa de um pouquinho de encorajamento, uma mensagem para essas mães que estamos assim, que eu acho que a maioria são mães aí que estamos assim. Tem alguns homens também, mas a maioria são mães aí. Planejamento e é ok ter filho aqui, é ok estar longe da família e dar conta de tudo. Não é esse bicho de 7 cabeças que parece ser. As coisas dão certo. Tem que ser um projeto também de marido e esposa juntos, né? Tem que ter... E a família só... Existe uma união maior quando também tu passa por isso, porque é um time que está trabalhando junto por aquele objetivo e dá muito certo, na minha opinião. Eu encorajo todo mundo que tiver a vontade de vir para cá, porque tem muitas coisas que... É difícil estar longe da família. A gente se habitua, porque graças a Deus hoje tem FaceTime, a gente faz todo dia. A minha irmã botou ali, FaceTime é vida. Total, a gente, sabe, não me sinto longe da minha família, porque eu tenho um relacionamento muito próximo deles, talvez maior do que quando eu estivesse aí, porque quando eu vou para o Brasil também, é muita qualidade no tempo que eu passo aí. Estar muito juntos, comemorar, estarmos juntos aí, aproveitar as crianças, a família. Eu tenho uma família grande, aproveitar as primas. E eu acho que muita gente se assusta, muita gente acha que é difícil. Eu discordo, não é... Dá tudo certo. Se planejar, se souber o que precisa, e as coisas se encaixam. Existe um limite no planejamento. Com o tempo, as coisas vão se encaixando, tu se adapta, tu vai descobrindo
Tudo ok. Travou a doutora Grace. Travou ali, tu se adapta, planejamento se adapta e travou um pouquinho. Não, tu vai se adaptando conforme as coisas vão acontecendo e dá tudo certo, não é esse bicho de 7 cabeças. Mega Parece... tá aqui também, tem filhos, tá lá na Califórnia, veio mais ou menos na minha época, tem a Cacá, outra amiga minha, que tá em Miami. Todo mundo deu jeito, todo mundo se adaptou. Eu não conheço uma pessoa que tenha vindo para cá, se arrependeu e voltou, porque eu também não conheço. Compensa eu também não a qualidade conheço. de vida. Eu sou feliz aqui e as pessoas que eu conheço também tiveram uma experiência boa, assim. Sim, eu também não conheço ninguém que se arrependeu e quis voltar para o Brasil por conta disso. Eu vou dizer para você uma coisa que o colega meu fala, o Bosley, ele fala assim... Quanto mais eu trabalho aqui, eu vou trabalhar para pegar um pouquinho de sorte. Na verdade, quando a gente trabalha, as coisas parece que se encaixam por sorte. Não é sorte, é porque a gente trabalha, a gente planejou, a gente vai atrás, a gente consegue fazer a coisa acontecer e as coisas boas começam a surgir disso aí. Então, realmente, é planejar, fazer a coisa certa, fazer a coisa direito e vai se encaixando. Vai se encaixando. O Saulo, que é um amigo meu, super amigo meu, ele é radiologista, ele está em Portland, em Oregon. E ele botou uma coisa que é importante, é um processo longo, não acontece do dia para a noite, mas vale super a pena. Não dá para achar que vai vir aqui e que vai ser fácil, porque não. É, de fato, um mercado protecionista. Tem que ter um planejamento e ser realista dos passos que tu precisa dar. E, de novo, ter alguém que segure na tua mão e te mostre isso, porque é muito diferente, é bem importante. É isso aí. Pessoal, vocês ouviram de uma pessoa que... veio para os Estados Unidos aqui sem praticamente nada, não tinha green card, não tinha nada. Na cara e na coragem, com o marido, fizeram um programa, conseguiram vaga com um professor na mesma universidade, que é uma coisa, nossa, muito rara, né? Tem que ser muito top de linha as pessoas para conseguir uma vaga com um professor na mesma universidade. Passou na UNC como a primeira brasileira a passar no curso de ortodontia da UNC. Tem muitos brasileiros lá em outros departamentos. Na UNC ela foi a primeira a passar no curso de ortodontia e terminar esse curso. Se graduou como dentista agora, hoje, né? Praticamente o último dia de aula hoje. Também na UNC. E vai começar a clinicar agora, depois de um bom tempo. Vocês ouviram da doutora Grace. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Deixa eu dar Revalida. Deixa eu dar um oi para a Dr. Rocio. Hi, Dr. Rocio. So good to have you here. I think you know her, right, Léo? De nome eu conheço. Ela é da pediatria. Conheci o nome, sim. Muito obrigado a presença de todo mundo. Muita gente aqui, a gente passou de 1 hora, passamos bastante aqui. Desculpa segurar muito tempo aí, mas o papo estava bom. E o pessoal está muito interessado nisso. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Muito obrigado pela presença. Agradeço a todos aí. Grace, muito obrigado. Manda um abraço para o Gustavo aí, para a Cecília e para a Antônia também, tá bom? Não esqueçam de ir no canal da Cecília e da Antônia no YouTube. Não esqueça do canal da Cecília e Antônia no YouTube. Bota uma postagem nisso daí, dá um tag no Revalida, que aí eu vou repostar aqui para o pessoal todo ver. Tá, deixa eu dar um print, tá, ok? Aqui na gente. Dá um print na gente, Dá um print na gente também. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima live. Amanhã, live também. Beijo a todos. Obrigada pela presença. Amanhã não percam a live super importante do Léo para quem quer seguir esse caminho. Acho que vai ser... É uma boa. Vai ser. Ótimo. Valeu, obrigado. Beijo. Beijo.